Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como que Faz, nessa série de vídeos onde a gente recria efeitos, interações e várias outras coisas que a gente acha de sites legais na internet, né? E hoje é um dos que eu mais gostei de fazer, foi um dos projetos assim que é um projeto excepcional que eu gosto muito de um cara brasileiro, do JP, né? Vou até deixar aqui na descrição a referência do perfil dele. É um template de Framer que ele vende, né? Que é o Kim. E ele tem um dos efeitos mais legais que eu já vi de Hero, que é o seguinte: a Hero, quando a gente carrega a página, ela tá assim. Quando a gente começa a scrollar, ele faz esse efeito de revelar, né? Onde as duas partes se dividem, vai abrindo, revelando aqui uma foto no fundo, até que o template continua, né? Então é esse efeito aqui que a gente vai criar nesse vídeo. Lembrando que, uma coisa que eu sempre falo, a gente, nessa série aqui, eu busco trazer conhecimento e não copiar por copiar. A gente está recriando aqui um efeito, então eu salvei os assets aqui do site do JP para a gente recriar, para eu explicar para você como faz esse efeito, mas o intuito não é desmerecer, falar que é fácil de fazer, ou falar que você deve pegar e recriar esse projeto aqui para não ter que comprar o que ele está vendendo, nada disso. É apenas técnica, apenas ferramenta. Por isso que eu uso geralmente assim os assets originais para a gente ver o quão perto a gente consegue chegar da publicação original, né? Então vamos lá. Recado dado, eu separei aqui no Figma, que eu vou deixar também na descrição, todos os assets que eu usar, né? Então aqui tá a tela, fiz até a animaçãozinha aqui de como vai funcionar. Se você quiser aí, você pode entrar aqui e dar play que você vai ver. E separei também os assets que nós vamos usar, que é basicamente aqui, a gente vai ter aqui o cabeçalho, a gente vai ter o conteúdo de baixo e as duas imagens, né? É pouco asset, é algo muito simples de se fazer, só que você tem que fazer do jeito bem certo para funcionar. E aí eu vou mostrar para vocês. Estou aqui então, ó, deixa eu fechar. Estou aqui com o meu arquivo do no minha página, né, aqui dentro do Elementor aberta, e eu vou começar a criar. Primeira coisa, criar um container, e a característica principal desse container é que ele tem 200 de VH, aqui em altura mínima é 200 VH. Por que 200 VH? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter duas vezes a altura da tela, ou melhor, duas vezes a altura da exibição. Então, ó, aqui onde está meu mouse, embaixo da barra aqui do elemento, até aqui embaixo, onde a tela, o branco aqui está acabando, isso é 100 VH, ou seja, 100% da altura da exibição. Se eu colocar, por exemplo, em tela cheia, aumentou a altura da exibição. Então, a altura desse container aqui vai ser sempre duas vezes o tamanho da exibição. E por que isso? Porque é o espaço que a tela vai ficar abrindo aquele efeito. Eu vou mostrar isso em breve. Aqui em largura do conteúdo, nós vamos colocar largura total, para ele pegar a largura total, e nós vamos inserir um outro container aqui dentro. Então, vamos chamar esse container aqui de base. É o container base. E agora, eu vou colocar o container que vai receber o conteúdo. Vou renomear ele aqui para conteúdo, para a gente ver melhor. Esse container aqui de conteúdo, ele também é largura total. A gente vai colocar aqui o transbordar dele para oculto. E nós vamos colocar aqui também ele com o efeito de fixo superior. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai sempre ficar fixo ali em cima. Então, olha só, o 200 de VH funcionando. Ó. A gente vai rolar a tela, tem espaço para rolar, porque a gente colocou que esse container de fundo tem 200 VH, ou seja, duas vezes a altura da tela, e esse outro está fixo ali. Só que, além disso, esse aqui vai ter 100 VH. Calma aí, 100 pixels não, 100 VH. E aí, ó, agora ele está tomando espaço todo aqui. Eu posso até colocar uma cor de fundo nele para a gente visualizar melhor. Que está tomando esse espaço todo, ó, tá ficando fixo enquanto a minha tela está rolando. Então, basicamente é isso que a gente faz. Essa daqui é a primeira parte e parte muito simples desse tutorial. Agora, dentro desse conteúdo aqui, nós temos as abas, né, que são aqui, ó, cadê? A parte de cima, até puxar aqui, ó, tirar do Dev Mode primeiro. Parte de baixo e a parte de cima, que nós vamos criar separadamente, né, para uma descer e a outra subir. Então vamos começar a criar isso. Eu já vou pegar a cor de fundo dela aqui para salvar. Vamos começar a criar. Então, ó, dentro do conteúdo, eu vou adicionar novamente o container. Vou dar o nome dele de cima. E ele vai ter agora, se você já entendeu como funciona o VH, né, 50 VH. Então a gente está
Tem um container de 200, um container de 100, um container de 50. Então agora ele pega metade da minha tela, né? Ó, metade da minha tela. Vou duplicar ele e vou chamar esse aqui de baixo. E ele tem 50 VH também. Tem esse espaço em branco aqui no meio deles, que é porque o container conteúdo, ele tem um espaço entre os elementos, né? Então eu vou deixar em 0 e agora fechou. Agora eu tenho basicamente isso aqui. Um container aqui em cima, um container aqui embaixo, só que a gente praticamente não vê, porque eles estão com exatamente a mesma altura, preenchendo o tamanho da tela. E aí eu vou inserir uma imagem. Vou inserir uma imagem, pegar aqui, ó, qualquer de cima, selecionar. Aí, no container cima, vou alinhar todo o conteúdo abaixo aqui. Essa imagem, eu vou dar uma diminuída dela. Ó. Deixa eu colocar 100% de largura, mas vou colocar aqui, ela vai ter 45%. Vou alinhar aqui, ó, ao centro. Pronto. Conceito básico, né? Eu acho que isso aqui, se eu até pulo esse conceito, essa parte aqui, você já sabe, né? Então, vou colocar a parte de baixo. Pegar aqui a configuração da de cima, vou copiar e vou colar o estilo na de baixo. Aí o container, vou alinhar tudo ao centro. Pronto, assim que tá ficando. Minha imagem, ó, tá ligando uma outra perfeitamente, porque eu dividi. E agora eu tenho que colocar aqui, ó, essa parte de cima, esse cabeçalho aqui e esse rodapé, vamos dizer assim, né, que tá aqui dentro. Primeira coisa, o de baixo aqui, ele vai ser inserido nessa seção mesmo. O de cima ele tem que ser solto, porque o de cima ele vai ficar fixo. A seção dele aqui vai subir e eu quero que ele continue aqui. Então vamos lá. Dentro de conteúdo, eu tenho o cima e o baixo. E aí eu vou colocar aqui dentro de conteúdo mais um container, que vai ser o container de cabeçalho, né? Vou colocar ele aqui no topo, ó. Vai ficar em cima de tudo. E aí eu vou colocar as informações, ó. Ele pode ser com fundo transparente mesmo. E eu vou colocar aqui um texto. Vou copiar aqui do arquivo. E vou colar. Vou fazer a configuração dele aqui, né? Ele é um Inter, deixa eu ver aqui. É um Inter 16 Bold. Inter 16 Bold. Vou colocar a cor dele. Deixa eu ver aqui o espaçamento desse container, ó. Tem 24 no lateral, 24 em cima e embaixo. Então, esse container aqui, ele tem 24 pixels. Tem no final dele aqui, tem uma bolinha, né, que seria o menu, né, pra gente abrir o menu, mas obviamente nessa aula aqui eu não vou criar esse menu, não faz nem sentido. Então, vou colocar aqui dentro de header aqui. Colocar ele com... Cadê? Pixel 16 por 16. E vou fazer alinhamento, né? Alinhar tudo na horizontal, tudo ao centro. Jogar um para o lado e um para o outro, espaço entre, né? Vou colocar a cor de fundo aqui nesse container que eu acabei de criar. A borda dele vai ser arredondada, 100%. E pronto. Tudo criado, tudo feito. Eu só preciso fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aqui esse header. Vou vir aqui, vou colocar a posição absoluto. E vou colocar o z-index dele para 10, para ele vir para frente de tudo, né? Vou publicar e vamos ver como tá ficando aqui. Olha só. Então, tá ficando assim. Eu preciso agora adicionar essa parte de baixo aqui. Eu vou fazer um corte no vídeo, porque basicamente é um container com um texto de um lado, texto no meio, texto no final. Vou fazer o corte no vídeo e eu vou voltar com isso concluído. Então pronto, assim que tá ficando, ó, coloquei aqui, fiz esse corte aqui pra gente fazer algo que não tinha tanta necessidade de fazer durante a aula mesmo, né? E aí, assim que tá ficando o meu conteúdo até agora, ó. Agora, quando eu visualizar, a tela tá rolando e nada tá acontecendo, né? Só que aí, faltou fazer uma coisa, até vou corrigir aqui, ó. Eu vou, aqui no meu navegador, vou esconder o cima e esconder o baixo. Esse conteúdo aqui, ele tem a imagem de fundo, que é aquela imagem quando tudo sobe e desce, aquela imagem que fica ali no fundo. Então, eu vou colocá-la de uma vez, ó. No conteúdo, eu vou vir aqui em estilo e vou colocar um background. Vou colocar aqui esse background. Repetir, não repetir. Tamanho, cobertura. E agora eu vou adicionar...
ao centro, né? Agora eu vou adicionar efeitos de rolagem, que vai acontecer quando a gente rolar o mouse. Basicamente, quais são esses efeitos? Primeiro, o efeito de borrar, que eu vou fazer quando eu descer, ó, ela vai ir aparecendo, só que eu não quero que demore tanto. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver. Posso vir colocar aqui assim, bem pertinho. Que aí, ó, assim que eu começar a rolar, ó, isso aqui que eu quero. Comecei a rolar, ela já perde esse efeito de borrar. Eu quero que seja só quando estiver abrindo. Talvez eu possa aumentar, vamos ver. Vou aumentar aqui para trás aqui também. Ficou melhor assim. Quando ele começar a abrir, vai dar um espacinho e a imagem vai ficar 100% focada. Então esse efeito de desfoque, pronto. Agora eu vou colocar um efeito de escala, né? Que é aqui ele vai crescendo, eu quero que aconteça o contrário, eu quero um scale down. Quando eu vou rolar minha tela aqui, ele vai descendo. Deixa eu ver aqui, eu posso colocar aqui mesmo, talvez deixar um 70, 68 aqui. Isso, ó. Pronto, é esse efeito aqui que eu quero. Então, basicamente, eu fiz aqui o efeito, coloquei a imagem de fundo do meu container conteúdo e coloquei um efeito de rolagem nele. Pronto, voltei aqui a visualizar o meu cima e o baixo. Ele está na frente daquele efeito daquela imagem, né? Então não tem como eu ver. E eu vou fazer o seguinte, para terminar já, tá? Esse efeito é muito rápido, essa aula aqui é uma aula muito simples. Eu vou vir aqui no cima e vou colocar no ID de CSS cima. Vou vir aqui no baixo e vou colocar no ID de CSS baixo. E agora, a última coisa que falta eu fazer, quer dizer, uma das últimas coisas é o seguinte. Olha só, quando eu rolo aqui para baixo, tá vendo que tá ficando fixo? Cadê? Não tem nem como eu adicionar outro container aqui embaixo. Por que isso está acontecendo? Porque o conteúdo, além dele ser fixo no topo, agora eu posso ativar essa função aqui, ó, ficar na coluna. Que agora, quando ele chegar lá embaixo, aí eu vou conseguir ver o meu site. Se eu não ativar o ficar na coluna, eu não ia nem conseguir, além de eu não conseguir criar o site aqui para baixo, se eu criasse, copiasse, colasse, vamos dizer assim, isso aqui ia ficar sempre na minha tela travado. Então, além de colocar fixo superior, coloque ficar na coluna. Geralmente você poderia até esquecer e não ver o problema nisso, como a minha aula aqui é só a Hero, né? Não tem site para baixo, poderia até deixar passar, mas como você vai usar isso aqui dentro de um site, sempre bom lembrar de colocar o ficar na coluna. E aí, agora que eu coloquei ficar na coluna, ele subiu e abriu espaço aqui para adicionar um novo container. E nesse container aqui, eu vou colocar o código mágico que eu criei para esse efeito funcionar. E antes disso, deixa eu falar uma coisa. Eu consegui recriar esse efeito aqui 100% no Elemento, usando 100% das coisas aqui nativas do Elementor. Só que o que aconteceu é que eu testei em outros casos, vamos dizer que você pega isso aqui e tente executar de outra maneira, e ele não está funcionando bem. Testei em tamanhos de tela diferentes, estava tendo que ter muito ajuste fino, e aí eu até gosto de uma gambiarra, eu sou fã de fazer gambiarra para fazer um projeto, só que quando a gambiarra começa a ser exagerado demais, eu entendo que ela já deixou de ser uma gambiarra e começou a ser um problema. Então, assim, eu resolvi fazer um código que pega os efeitos nativos do elemento, eu coloquei para ele entender o efeito nativo do elemento, só que deixar de uma maneira que seja reaproveitável em diferentes tamanhos de tela, em diferentes projetos. Então, esse código aqui, eu creio que você vai conseguir reaproveitar ele várias vezes dentro aí do seu projeto, sem se preocupar com ficar fazendo um monte de reajuste para cada tela, para cada situação. Então, o código vai estar na descrição aí também, né, junto com o arquivo. E eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um HTML e vou colocar o meu código aqui dentro. Pronto, coloquei o meu código, vou publicar e vamos ver se está funcionando. Ó. Visualizar a nova tela, rolei e aí tá funcionando. Só que olha só como tá dando a travadinha, tá vendo? Olha só, rolei, ele tá dando a travada. Essa travada aqui acontece porque eu tô usando um plugin de scroll suave para deixar. Então, olha só, parece até que eu tô usando o touchpad do MacBook, né? Mas eu tô usando o mouse. Os meus sites têm essa característica de ter um scroll muito suave. Então, para resolver isso, o que eu faço? Olha só, eu vou até pegar aqui. Eu vou colocar, cadê? No cima e no baixo, vou vir aqui e vou colocar Selector, colocar Transition e vou colocar Transform 0.1 segundos linear.
que é para ele não ter essa travadinha, vai ser sempre linear o efeito. Vou copiar daqui e vou colocar no baixo também. CSS personalizado, colei. Vou publicar e vamos ver se resolveu. Ó, visualizar a nova tela. Quando eu abrir aqui agora, ó, como o efeito está linear, ele não está dando aquela travada mais. Aqui embaixo, ó, tá vendo que está colado aqui embaixo? Isso está acontecendo por causa da barra do Elementor aqui. Para eu visualizar essa tela aqui 100%, eu vou abrir aqui uma janela anônima, que aí não vai ter a barra do Elementor. Porque mesmo eu tirando a barra do Elementor via aqui ó, quando eu tiro a barra do Elementor, fica a parte dela aqui. Então, assim agora fica melhor. Então, consigo visualizar aqui que o meu efeito está funcionando 100%, muito idêntico ao efeito lá do site original. Quando eu coloco em tela cheia, ó, coloco maior, ela funciona também. Então, assim, é um efeito que tem impacto visual muito grande. Ele é muito legal de se ver isso aqui sendo executado. E eu queria ver a sua criação, né, o que você vai fazer usando esse exemplo aqui. Essa aula vai chegando ao fim, não tem muito mais o que mostrar aqui para vocês. Um efeito muito simples de fazer, né? Depois que você vê, assim, quando você olha, o impacto visual dela é grande, mas acaba que ela é muito simples de se fazer. Fica aqui o meu convite para você entrar na comunidade. Aqui vai ter o link comunidade do WhatsApp. Não é grupo, tá? Você entra no grupo só se quiser. Só eu mando mensagem lá, eu mando pesquisa para você saber qual aula vocês querem ver. Abro caixinha lá para vocês enviarem sugestões também, então vale muito a pena. O Web Journey, como eu falei lá no início, corre, ainda dá tempo de entrar, vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de maio. Se você está vendo esse vídeo aqui na estreia, dá ainda para você participar. Tá R$ 39,90 o seu ingresso no Web Journey para você participar, 5 aulas, um novo projeto do seu portfólio, então vale muito a pena participar. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Caso alguma coisa não tenha dado certo, tenha tentado fazer, deixe aqui no comentário. Se inscreva no canal, sempre esqueço de falar isso, se inscreva no canal, eu estou começando a postar aqui com mais frequência, então faça isso para não perder. E a gente se encontra então em uma outra aula.